Oi, pessoas, muito boa noite. Eu novamente, Marcele Rodrigues, psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental. Estou aqui para trazer para vocês a continuação do como você identificar, como você lidar e como você começar a fazer sozinho alguma coisa com isso que está disfuncional, com isso que está incomodando, com essa crença disfuncional, com essa crença negativa que está trazendo para sua vida um padrão que você está adoecendo a sua mente, as suas emoções, o teu corpo e o teu energético, tá? Você vai ver que se você não fizer nada com isso, você vai começar a ter muitos sintomas. E o seu corpo grita querendo te mostrar alguma coisa. Mas vamos lá. Você começou a identificar pensamento, emoção, comportamento. O que é que você faz em seguida? Quais são as evidências que eu tenho de que esse pensamento, exemplo, vamos trazer Joãozinho novamente para que vocês fiquem ligados e peguem o encadeamento e não tenham dúvidas. Mas se tiverem, pode perguntar que eu respondo para vocês. E depois a gente vai marcar uma live só de pergunta e resposta. Tá joia, gente? Quais são as evidências de que eu vou passar vergonha se eu fizer uma apresentação para os meus colegas de trabalho? Se eu me expor? E aí vem a crença falando, né? As evidências é que você já passou vergonha, você sempre trava, sempre gagueja, você fica muito ansioso, as pessoas dão risadinha no cantinho, você percebe claramente que elas estão fofocando, e aí ele acha que tudo aquilo ali são evidências reais de que, de fato, se ele se expor, ele vai passar vergonha. Mas veja bem, minha gente, o fato de disso ter acontecido uma, duas vezes, não significa que todas as vezes vão ser assim. Nós não controlamos o futuro. Então, assim, ele pode se preparar, ele pode criar algumas estratégias para ajudar ele nesse manejo dessa ansiedade, ok? Importante isso. Para que ele comece esse enfrentamento aos poucos. E com isso, ele vai começar a quebrar aquelas regras e aquelas condicionais. Se eu me expor, eu vou passar vergonha. Se eu falar, as pessoas não vão gostar, não vão aceitar, não vão achar legal. E aí, ele começando a quebrar isso aos poucos, ele vai dessensibilizando. Cientificamente, dessensibilizar é eu começar a me expor aos poucos, ok? Gradativamente. Porque ninguém quer que a gente passe mal, não é jogar você aos leões, mas você fazer alguma coisa com isso e descondicionar, recondicionar, ressignificar o teu cérebro, que acredita que aquela crença, que aquelas regras, que aquele pensamento disfuncional e automático é verdadeiro. Então, é importante que ele comece aos poucos a enfrentar essa situação, ok? Então, em seguida, o que é que ele vai trazer? Ele anotou lá o que ele achou que era evidência de que esse pensamento automático disfuncional é verdadeiro. Ele anotou, ok? É importante anotar para não confundir. Logo em seguida, ele vai trazer quais são as evidências de que esse pensamento de que se eu me expor, eu vou passar vergonha e vai dar tudo errado, eu vou gaguejar e as pessoas vão rir de mim. Quais são as evidências contrárias? Quais são as evidências que podem trazer para você demandar de que isso não é bem assim? É a sua crença falando. Bom, vamos lá. O fato de acontecer uma vez não significa que vai acontecer novamente. Eu entendi que lá atrás, com aquele trauma, aquela situação aversiva, ruim pra mim, isso me marcou, fez com que eu acreditasse que de fato sempre iria acontecer isso e que o meu cérebro já condicionou e que ele já manda o alerta pra mim de ansiedade. Olha, situações em que você se expõe são situações perigosas. Então, se ele já emite esse alerta pra mim, que termina virando um alerta falso, eu termino acreditando, por conta da ansiedade que eu fico e todo o meu corpo impactado, eu termino acreditando que aquilo é real. Mas, na verdade, eu posso, por exemplo, perceber que eu falei
num determinado momento, lá na semana passada, e que as pessoas não riram de mim, que eu consegui falar com uma certa, eu tava ali muito nervoso, mas eu consegui falar e as pessoas entenderam e ninguém riu de mim. E eu não gostei, mas ainda assim eu vi que não tinha evidências de que eu passei vergonha. Então Joãozinho começa a perceber que ao enfrentar isso, ele vai cada vez mais dessensibilizando, diminuindo o medo e a ansiedade, aquilo vai se tornando cada vez mais natural e ele vai vendo que não necessariamente porque ele passou por isso algumas vezes ou acreditava e reforçou isso, que aquilo necessariamente seja verdade, tá bom? Então, essas duas coisas são muito importantes para que você comece a quebrar isso daí, tá? No próximo vídeo eu vou trazer, eu vou colocar no papel e vou trazer o exemplo, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, a como trazer, a partir daí, enfrentar, como é que você faz esse processo de dessensibilização, ok? Vou dar o mesmo exemplo de Joãozinho para que vocês possam acompanhar a linha de raciocínio e como você começar a fazer essa dessensibilização e a trazer um pensamento alternativo. Trazendo o pensamento alternativo, lembra? Eu vou começar lá, né, de fora para dentro. Se eu quero recondicionar, eu vou ter que começar de fora para dentro. E trazendo o pensamento alternativo, eu reforçando essa nova forma de pensar, tomando muito cuidado, me questionando para não sair acreditando em crença, em pensamento disfuncional. Questionar. É questionar. Peraí, quais são as evidências que eu tenho? Será que é isso mesmo? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver a realidade, o racional. Lembrando que ser racional não é você separar a razão da emoção, ok? É você trazer naquele momento ali, de fato, evidências reais de que aquilo é aquilo mesmo. Porque você pode estar viajando, ok, gente? Então, eu vou te ensinar no próximo vídeo a como você trazer esse pensamento alternativo e a você começar a estruturar uma nova crença. Tá joinha? Se você gostou, dá o seu ok aqui, se inscreve, compartilha. Se você conhece alguém que está precisando aprender a começar a identificar e de repente perceber que não tá muito legal dentro dos relacionamentos, dentro de casa, no trabalho, aquele colega que você vê sempre daquela mesma forma, né? Às vezes explodindo diante da situação, porque ele aprendeu a compensar com agressividade. Então, para não se sentir às vezes frustrado, ele vai lá e se torna meio agressivo. Cada caso é um caso. Só para vocês, são coisas muito comuns que acontecem, para vocês começarem a perceber. Então, se você conhece alguém assim, compartilha, gente, porque a gente perceber as nossas questões, aquilo que de fato não tá legal na gente, que a gente impacta sim nas pessoas, tá? À nossa volta. É o primeiro passo para que a gente se torne melhor como pessoa, para que a gente se modifique, para que a gente consiga se autoconhecer. Não é possível a gente fazer um autoconhecimento se a gente não olhar para dentro. Então eu convido a vocês que passem a olhar cada vez mais e aprofundar, tá bom? Vou passar isso no próximo vídeo e depois vou passar uma prática muito legal que vai fortalecer e vocês vão ver que vocês vão começar a modificar, tá bom? Beijo grande e até a próxima.